Título A. Os limites à possibilidade de interpretação. Pode-se perguntar se é possível fornecer uma tradução completa e segura para a linguagem da vida desperta, isto é, uma interpretação de todos os produtos da vida onírica. Essa questão não será tratada aqui abstratamente, mas com referência às condições em que se trabalha ao interpretar sonhos. Nossas atividades mentais perseguem um objetivo útil ou um rendimento imediato de prazer. No primeiro caso, aquilo com que estamos lidando são juízos intelectuais, preparações para ação ou a transmissão de informações a outras pessoas. No último, descrevemos essas atividades como jogo ou fantasia. O que é útil é, como é bem sabido, em si apenas um caminho tortuoso até a satisfação prazerosa. Pois bem, sonhar é uma atividade do segundo tipo, mas na verdade é do ponto de vista da evolução. O primeiro. É enganador dizer que os sonhos estão relacionados às tarefas da vida perante nós, ou buscam encontrar solução para os problemas de nosso trabalho cotidiano. Isso é assunto do pensamento pré-consciente. Um trabalho útil desse tipo está tão afastado dos sonhos quanto qualquer intenção de transmitir informações a outra pessoa. Quando um sonho lida com um problema da vida concreta, soluciona-o à maneira de um desejo irracional e não à maneira de uma reflexão razoável. Há apenas uma tarefa útil, apenas uma função que pode ser atribuída a um sonho, e ela consiste em guardar da interrupção o sono. Um sonho pode ser descrito como uma fantasia a trabalhar em prol da manutenção do sono. Daí decorre que, em geral, para o ego que dorme, é indiferente o que pode ser sonhado durante a noite, desde que o sonho desempenhe sua missão e que esses sonhos desempenham melhor sua função quando nada se sabe sobre ela após acordar. Se, como acontece tão a miúde doutra forma, recordamos os sonhos mesmo após anos e décadas, isso sempre significa que houve uma irrupção do inconsciente reprimido no ego formal. Sem essa concessão ao ego, o reprimido não teria consentido em prestar sua ajuda à remoção da ameaça de perturbação do sono. Sabemos ser o fato dessa irrupção que fornece ao sonho sua importância para a psicopatologia. Se pudermos revelar a força motivadora de um sonho, conseguiremos informações insuspeitadas sobre os impulsos reprimidos no inconsciente. Por outro lado, se pudermos desfazer suas deformações, ouviremos o pensamento pré-consciente, realizando-se em estados de
reflexão interna que não teriam atraído a consciência para si mesmos durante as horas do dia. Ninguém pode praticar a interpretação de sonhos como atividade isolada. Ela se mantém uma parte do trabalho de análise. Na análise, dirigimos nosso interesse segundo a necessidade, ora para o conteúdo pré-consciente do sonho, ora para a contribuição inconsciente à sua formação. E a miúde negligenciamos um dos elementos em favor do outro. Tampouco seria de qualquer valia para alguém esforçar-se por interpretar sonhos fora da análise. Esse não conseguiria fugir às condições da situação analítica e, caso trabalhasse com seus próprios sonhos, estaria empreendendo uma autoanálise. Esse comentário não se aplicaria a alguém que passasse sem a colaboração daquele que sonhou e procurasse interpretar sonhos pela compreensão interna, insight, intuitiva. No entanto, a interpretação de sonhos desse tipo, sem referência às associações daquele que sonhou, permaneceria no caso mais favorável, um virtuosismo não científico de valor muito duvidoso. Praticando-se a interpretação de sonhos pelo único procedimento técnico justificável, logo se nota que o êxito depende inteiramente da tensão, da resistência entre o ego desperto e o inconsciente reprimido. O trabalho sob uma alta pressão da resistência exige, como já expliquei noutro lugar, uma atitude diferente por parte do analista quanto ao trabalho sob uma baixa pressão. Em análise, há ocasionalmente que lidar durante longos períodos com fortes resistências ainda desconhecidas para nós e, de qualquer modo, impossíveis de superar enquanto permaneceram desconhecidas. Portanto, não é de admirar que apenas determinada parte dos produtos oníricos de um paciente possa ser traduzida e utilizada, e mesmo assim, na maior parte das vezes, de modo incompleto. Ainda que, devido à própria experiência, estejamos em condições para compreender muitos sonhos cuja interpretação recebeu pouca contribuição do sonhador, devemos sempre lembrar que a certeza de tais interpretações permanecem em dúvida e hesitamos em apresentar nossas próprias conjecturas ao paciente. Agora, vozes críticas vão se elevar, não sendo possível interpretar todo sonho com que se lida, irão objetar que seria preciso deixar de afirmar mais do que se pode estabelecer e contentar-me em dizer que se pode demonstrar pela interpretação que alguns sonhos têm um significado, mas que, quanto ao resto, nos vemos desconhecedores. O próprio fato de o sucesso na interpretação depender da resistência, porém, absolve o analista da necessidade de tal modéstia.
Ele pode ter a experiência de um sonho, a princípio ininteligível, tornar-se claro durante a mesmíssima hora, após alguma observação afortunada ter se libertado de uma das resistências daquele que sonhou. Parte do sonho que o paciente até então esquecera pode subitamente ocorrer-lhe e trazer a chave da interpretação, ou então emergir uma nova associação que lance luz sobre as trevas. Vez e outra também acontece após meses ou anos de labor analítico retornar-se a um sonho que no princípio do tratamento pareceu sem sentido e incompreensível, e agora, à luz do conhecimento obtido nesse meio tempo, contudo, é completamente elucidado, e levando-se ainda em consideração o argumento da teoria dos sonhos de que os produtos oníricos modelo das crianças possuem invariavelmente um significado claro e são fáceis de interpretar, será então justificável asseverar serem os sonhos muito geralmente estruturas mentais capazes de interpretação, embora a situação nem sempre possa permitir que se chegue a uma interpretação. Descoberta a interpretação de um sonho, nem sempre é fácil decidir se é completa, isto é, se outros pensamentos pré-conscientes também não podem ter encontrado expressão no mesmo sonho. Nesse caso, devemos considerar provado o sentido que se baseia nas associações do sonhador e em nossa estimativa da situação, sem por isso nos sentirmos obrigados a rejeitar o outro significado. Ele continua sendo possível, embora não provado. Temos de nos acostumar com que o sonho é assim capaz de ter muitos significados. Ademais, a culpa aqui devida nem sempre deve ser atribuída à incompleteza do trabalho de interpretação. Ela também pode ser inerente aos próprios pensamentos oníricos latentes. Na realidade, pode acontecer na vida desperta inteiramente a parte da situação de interpretação de sonhos, a incerteza de saber se alguma observação ouvida ou alguma informação recebida estão abertas à construção dessa ou daquela forma, ou se aludem a algo mais além de seu sentido evidente. Uma ocorrência interessante que foi insuficientemente investigada pode ser vista onde o mesmo conteúdo onírico manifesto dá simultaneamente expressão a um conjunto de ideias concretas e a uma sequência abstrata de pensamento nelas baseada. Naturalmente é difícil a elaboração onírica encontrar um meio de representar pensamentos abstratos